Nós vamos entender um pouco mais com profundidade esse conceito desta porção e os últimos temas que são tratados, referente aos mandamentos de Deus, ao Shabat, a contagem do Omer, Shavuot, que está se aproximando. O microfone está embaixo, né? Voluntário que o desejar poderá ler, assim a gente ganha tempo e explora mais intensivamente a porção dessa semana. Levítico capítulo 25, verso 2. Levítico 25, 2. Aliás, vamos ler o verso 1º e 2º. Levítico 25, o quê? Levítico 25, verso 1º e verso 2. Adonai falou a Moshe no monte Sinai. Ele disse: fale ao povo de Israel que quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra deverá guardar um descanso de Shabat para Adonai. Olha só, aqui está o título da paraxá, né? Vaidaber Adonai el Moshe Be'ar. O Eterno falou a Moisés no monte, Be'ar, no monte, dizendo, fala para os filhos de Israel e disse, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, o que é para fazer? Quando? 7º ano. Então, o povo de Israel, ao adentrar a terra de Canaã, cultivaria a terra. Esses detalhes são importantes, vocês vão entender o entrelaçamento depois disso aqui, junto com Shavuot. Tá? Por isso, são detalhes importantes, intrincados, intimamente conectados. Quando entrarem na terra, a terra vai produzir durante 6 anos, mas ao 7º ano, o que é para fazer? A terra descansa. Terra descansar. É Shabat. Né? Ou seja, a palavra Shabat significa descanso. 6 anos vocês semeiam, 6 anos vocês podam a vinha, 6 anos vocês colhem os frutos, mas no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Sábado para o Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da sua cega, não colherás, as uvas da tua separação não vindimarás, ano de descanso será para a terra, mas os frutos da terra serão para alimento por ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu diarista, ao estrangeiro que peregrina contigo. E aí, ao teu gado, aos teus animais que estão na tua terra, todo o produto será por mantimento. Interessante o seguinte, 6 anos se trabalhava. No 7º ano, a terra não era trabalhada. Não é incomum do ser humano estar preocupado com o que vai comer no dia seguinte, não é? Agora você imagina ficar um ano inteiro sem trabalhar a terra. Qual a intenção de Deus nesse aspecto? 6 anos vocês vão produzir de acordo com um conceito de vossa necessidade pelo labor que lhe é peculiar em função ao pecado. Mas no 7º ano eu vou dar mostra do que seria se não houvesse pecado. E a terra vai produzir naturalmente o grão para a sua família, para aquele que está pobre e para o estrangeiro. De forma que não somente o dono da terra poderia colher do produto que de forma natural germinasse da terra, mas também o estrangeiro e o pobre que não era dono daquela terra. O que isso quer mostrar? Uma igualdade social, um equilíbrio de divisão de renda, um equilíbrio de sustentabilidade, e é um reflexo da criação. É reflexo dos dias da criação, porque em quantos dias Deus fez os céus e a terra? 6. 6. E no 7º? Descansou. Descansou. A terra deixou de produzir quando Deus descansou? Não. Não, foi o 7º dia. Aqui, não falamos de dia, mas falamos de anos. 6 anos o homem trabalhava e o 7º a terra produzia. Uma alegoria do que Deus proveu, ou do que Deus planejou, ou do que Deus arquitetou no princípio, na criação.
quando nos 6 dias fez tudo o que era suficiente para o homem, sem que houvesse necessidade que o homem trabalhasse pelo alimento durante os 6 dias da criação, ou até dias posteriores, caso não houvesse entrado o pecado no jardim do Éden, por arbitrariedade ou decisão do homem. Agora, uma vez que o homem pecou no jardim do Éden, o que Deus fez com o homem e com a mulher depois do pecado? Os deixou viver dentro do jardim? Não, expulsou eles do jardim. Não. Hoje, a humanidade busca facilidade, mesmo numa condição de transgressão, quer comer do que está dentro do jardim. E alega para isso, numa suposição de conforto individual, que Deus é bom e misericordioso, então as portas do jardim estarão abertas, mesmo que a humanidade viva na transgressão. O que não é verdade. O homem tem que produzir. Absorver esse conceito pós-transgressão é algo que advém da maturidade do homem. São consequências da escolha. Deus colocou o homem e a mulher para fora do jardim e fechou o portão. E colocou querubim no jardim, no portão do jardim, para que o homem não entrasse no jardim e fosse comer da árvore da vida e vivesse eternamente numa condição de pecado. Ou seja, então, para comer de novo da árvore da vida que está no meio do jardim, qual é a condição para que o portão seja aberto pelo querubim? Um homem sem pecado. Senão, não tem a árvore da vida para o homem. É simples assim. Agora, o que colocou o homem fora do jardim? Qual foi a causa? A desobediência. Desobediência. Portanto, a desobediência priva o homem da vida ou não? Então, quando o mundo cristão fala, vocês estão debaixo da maldição da lei, vocês guardam os mandamentos, ele enxerga o mandamento como algo bom ou algo ruim? Ruim. Ruim! Você acha que Deus vai abrir o portão do jardim do Éden para ele ir na árvore da vida? Não, porque ele prefere a desobediência. Entender a conexão com Deus mediante a obediência é validar o direito a uma vida moral e ética adequada de acordo com os princípios de Deus e comer da árvore da vida. Portanto, o mandamento, sim, traz vida para o homem, ao contrário do que prega o mundo lá fora. O homem foi expulso pela desobediência, e a desobediência trouxe a morte. Por causa da desobediência, não só 6 dias, mas 6 anos o homem trabalharia a terra, e no 7º ano a terra deveria descansar, para que Deus nos desse uma amostra do que é a sua providência, mesmo sem o labor do homem, e do que é o plano dele de sustentabilidade para uma sociedade de igualdade e equidade. Então você relaciona Shemitah, que é o descanso na terra do 7º ano, com a criação do mundo em 6 dias e Deus descansando no Shabat. Faz todo o sentido. Todo. Agora, na sequência aí, no verso 8º, quem pode ler para mim? Contem 7 Shabbatot de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, 49 anos. Pode ler. Então, no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur, soem o toque do shofar. Soem o shofar em toda a sua terra e consagrem o 50º ano, anunciando a liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Será o Yovel para vocês. Cada um volte para a terra de sua propriedade, a sua família. Esse 50º ano será um Yovel para vocês. Neste ano não semeiem, nem colham o que cresce sozinho, nem junte as uvas das vinhas podadas. Trata-se do Yovel, ele será sagrado para vocês. Tudo
tudo que os campos produzirem alimentará a todos. No ano de Iovel, jubileu, cada um de vocês voltará à terra que lhe pertence. Tá bom. Então veja bem. Primeiro, a Paraxá vem falando de Shemitah, descanso da terra no 7º ano. Nós temos 6 anos e o descanso da terra. Na sequência dessa porção, também fala do número 7. O que diferencia o primeiro período do segundo? A primeira parte que foi lida de Shemitah, de Iovel. Qual a diferença? Um é só uma vezes 7, o outro é 7 o vezes quê? 7. Uma vez em 7, o quê? 7 dias, 7 7 horas. anos. Uma vez em 7 anos é o quê? É o descanso da terra. Shemitah. Maravilha. E o outro é 7 vezes 7. São 49 anos, daí tem o descanso da terra, que é o jubileu. Muito bem. Então, observe esses detalhes e vamos estar atentos. Quando é que era comemorado o jubileu? No 50º ano. Mas, 50º ano, dia e mês. Dia 16. É 10º dia do 7º mês no Yom Kippur. Então, quando é comemorado Iovel? 10. Em Yom Kippur. Em Yom Kippur. Agora, 7 vezes 7 anos dá 49 anos. E no 50º ano é o jubileu. O que significa jubileu? Liberdade. Tem gente que faz aniversário de 50 anos, aí o que não chegou fala, ainda bem que não sou eu, não preciso saber, né? Trata de saber. O que é jubileu? 50 Vocês nunca anos. viram falar assim, fulano está jubilado? É 50 anos. Está isento. Não, o que é jubileu? Hã? Olha a leitura, hein? Normalmente fica isento das contas, Eu dos sei o que compromissos. fica. O que acontece no jubileu, eu sei. Eu quero saber o que é jubileu. Bom, vou deixar para você estudar em casa, porque essa é a parte mais fácil. É pegar um dicionário aí, digitar jubileu e ver no dicionário o que está escrito. O que acontece? A cada 50 anos, os donos das terras poderiam, aliás, deveriam retornar a terra aos seus antigos possuidores. Exemplo, Canaã é um fazendeiro naquela ocasião. E Jacó é outro fazendeiro. Eu sou um empregado. Muito bem. Canaã empobrece. Colheita não vai bem e tal, não sei o que, ele empobrece a terra dele, ele não é um latifundiário, é pequeno produtor, empobrece. E ele vende o direito da sua terra para o Jacó. Jacó compra a terra do Canaã. E o Canaã passa a ser empregado dele, trabalhando na terra. Quando vencesse o jubileu, 50 anos, o Jacó pegava o direito da terra e retornava para o Canaã. O Canaã voltava para a sua terra e para a sua família. Mas pagava quanto? Não é a terra que se pagava, era a produção. Deus é justo, é o que a terra produz. Não é a dimensão da terra, porque nem tudo está relacionado à dimensão. Você pode ter acres e hectares, mas pode estar produzindo em metros alguma coisa. Era tem uma um pequena arrendamento, área. né? Hã? Era um arrendamento da terra. Quase isso. Quase isso. Porque no arrendamento, anualmente ou a cada colheita, aquele que arrenda divide com o proprietário a lucratividade da terra. Nesse caso, não. Toda a produtividade ficava para o proprietário da terra. Então vamos supor que nós estivéssemos no ano 40 e daqui a 10 anos será o ano jubileu. Canaã vendeu o direito de uso da terra para o Jacó. Daqui a 10 anos, com base na análise do que fora produzido a terra, se o Canaã não resgatasse, o Jacó deveria voltar para ele, a terra. E ele voltaria para sua família e para sua propriedade. Então, Iovel descreve as transações econômicas de equilíbrio para que não haja pobreza entre o povo e
miserabilidade no meio do povo de Israel. É mais ou menos isso, só que funcional. Uma maneira que funciona. Tá? Agora, o que acontece? O Queinã vendeu a terra para o outro irmão dele, na carne, que tinha condições. Aquele irmão dele, tendo o Queinã recuperado o poder aquisitivo, poderia receber a terra de volta, com base no que ela produziu nos anos alheio à sua presença, sem usura, mas simplesmente retornando o direito da terra do que era justo, pelo que era justo. Você podia comprar do seu irmão de novo. Mas se você não tivesse condição de comprar do seu próprio irmão, no ano jubileu a terra voltava para a sua possessão. E o direito de plantar naquela terra também. Neste ano, não se plantava na terra, igualmente como ocorre em que ano? Que se chama Shemitah. Da mesma forma. Então você veja, mundo criado em 6 dias, Deus descansa no 7º. Terra trabalha 6 anos, no 7º descansa. Conta 7 anos, 7 semanas de anos, 49 anos, e no 50º o direito social, de acordo com os princípios de Deus, é aplicado no meio do povo de Israel. Durante todo esse período, Deus não prevê fome para o seu povo. Isso trabalha o equilíbrio de sustentabilidade. Agora, algo interessante é o seguinte: nós estamos em meio à contagem do Omer. Que dia é hoje da contagem do Omer? 29, 28, 28, hoje, agora. 28. Mas na contagem rabínica, que dia que é? 32. 29, 31, 30. Está 32. Contagem rabínica. Mas o dia é 28. Sempre. Exatamente. Então você veja, hoje nós estamos no dia 28 da contagem do Omer, pelo que está na Torá. Porque na Torá está escrito: contarei para vós Sheva Shabbatot, 7 sábados. Não está 7 semanas, 7 sábados, como esse sábado. E depois de contar 7 sábados, no dia seguinte, oferta, que vai ocorrer Shavuot num domingo. Mas na contagem rabínica, não. A contagem rabínica é uma data fixa, 6 de Sivan. Está errado. Por quê? Porque Shavuot não tem data fixa. Você não encontra na Torá: celebrareis Shavuot em 6 de Sivan. Não existe. A contagem foi feita de maneira errada. Importante que nós seguimos uma linha de interpretação dos saduceus. O que acontece? Terminou Pessah, dia 14 de Nissan, entrou dia 15. Dia 15 é um feriado, 15 de Nissan. É um Shabat cerimonial. O judaísmo rabínico começa a contar a partir do dia 16, depois desse sábado. Mas lá não está escrito sábado cerimonial, lá está escrito sábado, 7º dia. E outra, está escrito: contarei 7 sábados. Então imagina, se dia 15 foi um Shabat, 15 de Nissan, e a contagem começou dia 16, contarei 7 sábados. 16 mais 7 dá quanto? 21. Então, bom de cálculo aí. 16 mais 7, 21. Outro chute. 23. Então, dia 23 tinha que ser um sábado, concorda? E 23 mais 7? 30. Dia 30 tinha que ser outro sábado, concorda? Por que no meio rabínico não se guarda 7 sábados cerimoniais? Porque não é sábado cerimonial, é sábado 7º dia. Então a contagem está errada. Então aconteceu Pessah, Hag Matzot. Veio o primeiro sábado semanal, beleza, o sol se pôs. Primeiro dia da contagem do Omer. De forma que hoje nós estamos no 28, 4 semanas da contagem do Omer. Preste atenção nisso.
Que tem gente que vai, opa, 6 de Sivan está chegando, vamos celebrar Shavuot em minha casa, vai celebrar antecipado numa data que não tem nada a ver com Shavuot. Ah, mas é o judaísmo rabínico. Ele não leu, lá está escrito, contarei 7 sábados, não está escrito 7 semanas. E o estudo está lá, eu já fiz esse estudo, farto, com leitura do hebraico, vimos no hebraico, com muita tranquilidade isso aí, né? Muito bem.